Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 29 de junho de 2021. Minha gente, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade, sempre com patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Gata, 86 anos. Minha gente, eu digo 29 de junho, estamos dando adeus ao semestre, ao mês de junho, mês 6. Depois de amanhã, quinta-feira, estamos em julho. Abre teu olho. Se liga, olha a pandemia, olha a Covid-19, faça a sua parte, responsabilidade, sem aglomerações, tá ok? Muito bem. Tá, deu problema aqui, mas já consertamos. Isso acontece porque aqui é ao vivo e a cores para todo o Brasil, para o mundo, tá? Muito bem, então faça a sua parte, tá? Respeite os infectologistas, os decretos, os médicos, né? Os aconselhamentos, a máscara, use, não sem aglomerações, álcool em gel, várias vezes, o máximo por dia, para que você faça a sua parte, tenha essa responsabilidade em relação a toda a comunidade, aos seus familiares, a você mesmo, né? Aos seus amigos, seu ambiente de trabalho, enfim. Essa é a missão, é a função, é a responsabilidade de cada um de nós, tá bom? Para a gente se ver livre, quanto antes da Covid-19, da famosa maldita pandemia, tá bom? Vamos adiante, dizendo que nós estamos passando pelo esporte, pelo futebol. Jurandir Soares, que acompanha muito o Grêmio Porto Alegrense de perto, absolutamente de perto. Quem que me diz aí, o Grêmio tem um compromisso com o Juventude, que debaixo de um aguaceiro fez a peça no Flamengo, bicampeão brasileiro. Então, o Grêmio não tem uma tarefa fácil, o Juventude está uma equipe muito bem arrumada, muito bem comandada pelo seu treinador, então é uma tarefa bem complexa essa do Thiago Nunes, tá? Que vai comandar a equipe, então, contra o Juventude, que volta à Série A, na elite do futebol brasileiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Jurandir, antes que tu faça qualquer comentário, e eu não sou de conspirar contra ninguém, os profissionais, absolutamente. Só que eu acho que eu tenho uma amizade, uma consideração pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, mas nesta do Thiago Nunes eu vou dizer uma coisa, eu jamais toparia a presença desse cidadão por lá, esse treinador. Esse cidadão não foi nem um pouco bem, não quer dizer que foi corrido, seria um exagero lá do Corinthians, mas só fez sucesso numa equipe aqui no Paraná e deu. O resto, equipes pequenas, sub isso, sub aquilo, então não tem cacife para substituir o nosso grande Renato Portaluppi. Campeão como atleta, campeão como treinador, etc. e tal. E não é do ramo, tá demonstrando. Olha, o elenco que o Grêmio tem, minha gente, poucos clubes têm. Agora, se é mal utilizado, é outra história. Jorge. Torcedor apaixonado aí que está desesperado com a situação. Não, o trabalho do Thiago, ele errou muito nos últimos dias, errou muito. Mas ele não pode fazer a avaliação pelos últimos 3 jogos, fazer a avaliação por um todo. Ele chegou no Grêmio e ele teve 9 jogos com vitória, 9 jogos seguidos. Sim, mas aí deixou tudo pronto pelo Renato. Bom, mas então... Quando ele inventou, deu porcaria. Aí nós vamos nesse esquema, o Roger deixou tudo pronto para o Renato. O Renato ficou 4 anos e meio lá. Pô. E o Thiago recebeu tudo pronto pelo Renato, teve 9 vitórias consecutivas. Tá certo, foi gauchão, mas foram 2 vitórias contra o Internacional, mais um empate. Foi jogos da Sul-Americana, né? Copa do Brasil, tá certo que tudo ali ainda não estava no nível de um campeonato brasileiro. E começou o campeonato brasileiro, ele se deu mal. E se deu mal por um aspecto assim, fundamental. Ele, quando chegou no Corinthians, ele quis revolucionar, tirar os veteranos, botar gente nova, acabou, né, sendo derrubado por isso. A direção que havia pedido para ele fazer isso acabou não dando respaldo para ele. Aqui no Grêmio foi uma coisa curiosa, porque ele até iniciou dando chance para os jovens, para a gurizada, que está aí bombando, muita energia, e de repente ele resolveu botar os veteranos, né, e se deu mal. E vê-se que tem, pelo menos tem uma palavra, um dedo, né, um cochicho no ouvido lá por parte de alguém lá da direção do Grêmio, espero que pelo diretor de futebol, o Marcos Hermann, né, para alertá-lo a respeito desses aspectos. E ele agora, então, resolveu mudar, resolveu tirar aí, né, Paulo Vitor no golo, aquele desastre, né, o Luiz Fernando lá na ponta e outras escalações aí que ele fez não convincentes, né. Teve essa série de derrotas,
Mudar agora, acho muito pior. Muito pior. Quem é que vai trazer? Quem é que o Grêmio vai trazer? Então, vamos dar um tempo para um reajuste, para um ajuste. Claro que é Campeonato Brasileiro, essas alturas, largando mal como largou, né, não se tem uma expectativa de um título, que era o que o Grêmio estava querendo ter esse ano, depois de ter deixado sempre os campeonatos brasileiros de fora, com o Renato, que na segunda rodada escalava o time reserva. Essa possibilidade já começa a se tornar remota. Vai jogar o Campeonato Brasileiro para não cair, né? Mas tem essa perspectiva de tempo pela frente para que ele faça os ajustes que precisam ser feitos. E começará amanhã por essa parada difícil lá em Caxias do Sul, jogo contra o Juventude, que me chama a atenção o seguinte, um jogo em Caxias às 9h30 da noite, né? É muita coisa. Não tem torcida. Debaixo de uma geada, né? No mínimo. Porque não faz às 4h, né? Não tem torcida, não tem nada, né? Não, às 9h30 da noite em Caxias do Sul. E é um jogo que só passa para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, não é nem de interesse da TV. Da TV. Às vezes, quando é um jogo nacional, bom, tem que cumprir grade. Mas Grêmio e Juventude só vem para o Estado. É um absurdo. Não dá para entender. Agora, deixa eu tentar discordar um pouco do Jurandir. A questão do treinador. Ele ganhou 9 partidas, Jurandir, que é absolutamente verdadeiro, mas tu tem que ver contra quem que foi essas 9. Sim, mas eu falei, Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Gaúcho. Mas tem o Internacional junto, né? Que empatou. Não, mas ganhou uma e empatou. Ganhou uma no detalhezinho, no gol, ali no final do jogo. Mas o empate também foi, não saiu a vitória por um detalhezinho, que o Ricardinho perdeu um gol sem goleiro. Bom, mas aí nós estamos lá. Não, o cara é muito bom. Não. Thiago Nunes? Não, esse não me sai do... Zé Silva, não vem com toda essa esculhambação. Fica na tua. Ué, mas falar um pouquinho. Vai tomar banho. Pô, mas o cara aqui, ex-vice-presidente internacional, seu irmão, seu pai é presidente internacional, sabe tudo de futebol. Aí o cara é o melhor do mundo, não deixa cair uma... Aí, ó, isso é que o teu defeito é esse. O cara é o melhor do mundo. Eu falei que o cara é o melhor do mundo? Para! Não vamos assim, devagar. Não, mas não faz assim, com as coisas. Não, eu falei que o cara é o melhor do mundo, tu já está dizendo. Não, mas ele está dizendo uma série de coisas que tu revida. Não, mas empatou, não, mas ganhou. Só isso. Sim, mas então, isso aí é ser o melhor do mundo? Não é o melhor do mundo, mas tu diz que o cara é um craque. Não estou dizendo que tu botou na tua boca, mas eu acho que o cara é muito ruim. Pro meu gosto. Tudo bem, tu acha que o cara é ruim, eu acho que o cara não é tão ruim assim. Mas que defesa. Quero dar um tempo para ele. Que defesa. Tá, segue o baile. Eu estava fazendo a radiografia dos adversários. Ele jogou a Sul-Americana contra uns times que quase que semi-amadores. Né? Teve aqui resultado. Então, essas partidas, no meu entendimento, elas servem para que tu possa formatar um time. E talvez esse tenha sido o erro do Thiago até agora. Ele começou com o modelo, se agarrando em jogadores mais experientes, mantendo o Maicon, mantendo jogadores que tinham um controle de vestiário. Acho que talvez por isso ele precisava, e foi essa a sua leitura, a conquista do vestiário através das grandes lideranças, e em determinado momento deixando em segundo plano jogadores jovens que estavam iniciando bem. Eu vou dar um exemplo muito claro. Claro que eu sei que é difícil deixar o Rafinha no banco para o Wanderson, mas o Wanderson é muito mais jogador que o Rafinha. Ninguém me convence ao contrário. O Wanderson, primeiro que ele juvenesce o time do Grêmio. Né? O time do Grêmio, tu pegar os 4 zagueiros, são jogadores, o lateral direito e os 2 zagueiros, são jogadores velhos, já não tem o mesmo... O Jeromel já não é o Jeromel de 2 anos atrás. E o Kahneman muito menos. O Kahneman era um bom jogador encostado no grande Jeromel. Né? Quando tu já não é um grande jogador, que o Kahneman encostado a alguém que já não está no seu melhor momento, cai também o Kahneman. Né? O lateral esquerdo, bom, tirou agora o Cortez e botou o Diogo, esse jogador. Que também não é o bicho, né? Também não é. Para mim tem um lateral esquerdo, que era um menino que jogou um Granal, Jurandir. Guilherme Guedes. Guilherme Guedes, depois se machucou. Mas, no meu entendimento, joga muito mais. Muito mais. Jogador. E eu acho que o Grêmio precisa isso. O Grêmio tem que diminuir a sua média de idade. O Grêmio morre no segundo tempo, quando tem esse jogador. O Grêmio tem a condição física
não é a questão de preparo físico, é questão da idade. A média da idade do Grêmio é quase 30 anos. Se tu somar o zagueiro, somar o Diego Souza, somar o Diego Costa, vai dar 30 anos essa média. Então, isso também atrapalha. O volante, que foi agora se machucou, o Thiago, é um jogador de 30 anos. Então, esse é um problema. Onde foi bem o Thiago? No Atlético Paranaense. Ele trabalhou com jovens jogadores, a cobrança do Atlético é diferente da do Grêmio. Ele trabalhou com jovens jogadores, ele projetou jovens jogadores, fez um time que era um time com muita velocidade, com muita intensidade. Ele não está conseguindo fazer isso no Grêmio. Agora, tu troca por quem? Isso é uma realidade. Exatamente, isso que eu digo. Tem que olhar o mercado e dizer assim, o próprio Internacional, quando escolheu o Diego, que eu acho que acertou, das opções do mercado do Diego, era a que mais se ajustava ao momento do Inter, mas tu olha o mercado, tinha 3, 4 opções. Né? Esse talvez tenha, no meu entendimento, ter sido o grande erro do Grêmio. Porque se o Grêmio tinha a convicção que não ficaria com o Renato, e o Grêmio tinha essa convicção, o Grêmio tinha que ter, no final do Campeonato Brasileiro, já naquele momento, antes do início da pré-Libertadores, o Grêmio já sabia que não ia ficar com o Renato. Mas eles tinham convicção no Thiago Nunes? Tinha convicção? Tu acha que sim? Sim. Era o nome que eles queriam. Porque naquele momento, Jurandir, o mercado tinha mais opções. Não, se tem convicção, eu respeito convicção. Mas naquele momento, o mercado tinha algumas opções e aí foram se empregando. E na medida que vão se empregando, vai fechando as portas. Buscar um treinador de fora, ao meio da competição, sem conhecer plantel, é um equívoco que o Internacional demonstrou que fez. Né? Então, fica muito limitado esse mercado, o mercado brasileiro de treinadores, que tem pouca renovação, que tem pouco... Os jovens que surgiram não se afirmaram. O Thiago era o melhor exemplo deles, era aqueles que todos, quando foi para o Corinthians, era o grande treinador, era a bola da vez, e no Corinthians mostrou os problemas muito parecidos dos problemas que ele está tendo no Grêmio. Então, claro que a pressão no Corinthians é muito grande, mas a pressão interna do Grêmio em substituir o Renato é muito difícil. É difícil tu achar um substituto para alguém que tem uma identidade, uma relação, que teve até vitórias. Né? Não nos 2 últimos anos, mas nos 2 primeiros anos teve vitórias importantes, Copa do Brasil e Libertadores. Mas ele era uma figura, fizeram uma estátua para ele. Na medida que fizeram, é uma instituição. Aí é complicado, é muito difícil a substituição desse treinador. E talvez isso também acelere o processo de queimação do Thiago. Quer dizer, porque o Renato... Não, o Renato perdeu tudo nos 2 últimos anos. Nós precisamos ser bem... ganhou o Campeonato Gaúcho, vamos lá. Isso não pode ser referência. Perdeu tudo, perdeu competições que o Grêmio tinha time para chegar. E ganhou o Campeonato Gaúcho perdendo para o Caxias em casa. Que foi o campeonato. Jogou 4, o Caxias perdeu 3. Muito bem. Agradeço. Opa. Oi? O Roger está para onde? O Roger está no Fluminense. E está fazendo um belo trabalho. Esse é o perfil do Roger. O Roger, que eu gosto muito do Roger. O Roger, ele não é um quilômetro de arrancada, mas ele faz um início. É um treinador linha dura, é um treinador que bota os boleiros tudo debaixo do braço. O início dele no Palmeiras foi excelente, fez a melhor campanha da Libertadores, depois começou a cair, foi para o Atlético Mineiro, foi a melhor campanha da Libertadores, depois começou a cair, e no Fluminense, com um time limitado, sem orçamento, sem condições de contratação, pegando jogadores também. Está fazendo um belo trabalho, muito boa Libertadores, um Campeonato Brasileiro interessante. Este é o Roger, mas este é um treinador que tem que botar no início do ano e dizer, tu tem todo o ano para trabalhar. Muito bem. Então, eu agradeço o telespectador que diz que acompanha o programa há décadas, e o Jurandir, inclusive na Rádio Guaíba, nunca te viu tão áspero. Então, mas eu não me ofendo. Mas eu também não me ofendo, só tenho que chamar a atenção. Não, tu me chamasse a atenção. Chamei, claro. Mas porque tu falou, por que me chamar a atenção? Porque tu falou uma coisa que eu não disse. Não disse nada disso. Tu veio dizer que é o maior treinador do mundo. Eu não disse. Eduardo Trindade, e aí? O que é que me diz? Sem dúvida, né? Eu, como gremista, eu só observo, né? Não, qualquer coisa nós vamos pro pau aqui. Mas realmente essa situação é muito complicada do Grêmio, né? É uma pena isso, e eu concordo com o Dr. Záquia quando fala isso. O Grêmio tinha uma entidade como técnico, né? Realmente, se uma entidade, quando está uma instituição quase que no Renato Gaúcho,
uma instituição viva, que na verdade estava vivo ali, realmente complica e muito a sua substituição no time, né? Realmente ele torna muito difícil isso, que é uma celebridade, ele é quase uma... Ele tinha estabelecido qualquer outra coisa no Grêmio, né? Ele já deveria ter saído muito antes. E essa questão de homenagear alguém em vida, até com uma estátua, realmente eu reconheço, ele tem uma história do Grêmio desde 83, mas dificulta muito esse episódio. O Grêmio tem um Douglas Costa, esse rapaz jogou, mostrou que jogou agora, nessa última partida. Quer dizer, o cara não consegue, rapaz, ganhar em casa não consegue. O cara é muito burro, ele é muito burro. E contra um time extremamente limitado. Não, que me livre. Não, olha aqui, ó. Extremamente limitado. Vergonha, uma vergonha. Bom, vamos adiante, então, falando, sabe de quem agora, minha gente? Até estou meio perdido aqui. Vamos falar aqui do Banrisul, que é o grande Banco do Sul, né? O banco da nossa terra, o banco do nosso coração, aquele que tem as taxas mais civilizadas, né? Estende a mão quando precisamos para prosperar ou alguma dificuldade financeira, tá bom? Então é isso aí, ó. Ganhe tempo, faça suas transações pelo Banrisul Digital. Tudo no seu tempo é uma maravilha. Assista aí a mensagem do Banrisul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, agora vamos falar, sabe de quem? Do Armazém do Queijo Empório Gourmet, né? Está aqui em Porto Alegre, bombando, né? Com o comando de João Tumeleiro Neto. Onde é que fica essa maravilha? O Armazém do Queijo Empório Gourmet na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo, toda a quadra, tá? Segurança, absolutamente, atendimento personalizado. Aberto segundas às sextas, segundas aos sábados, das 9 às 19h30. Então, te liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet em Porto Alegre. É exatamente padaria, queijaria e mercearia em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha em Porto Alegre. Olha aqui, o prato desta sexta-feira nós já estamos anunciando, tá? É o risoto de pinhão com linguiça defumada. Pá, minha gente, isso é bom demais. Com vinho. Pá, na sexta-feira, isso é para o jantar, tá? Porque você só recebe esses pratos, seja por teleentrega ou não, após as 14 horas de sexta-feira. Seja pela teleentrega ou indo buscar na loja, tá bom? Então, olha aqui, na próxima sexta, dia 2, será o dia dele, né? Do risoto de pinhão com linguiça defumada. É uma experiência gastronômica incrível, tá bom? Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp, que é o 980207107, que está aí no seu monitor, e também pelo fixo 5133920085. O prato de sexta, como eu digo, sempre é para o jantar. E, portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem for retirar na loja. Quanto custa esse prato maravilhoso? R$ 55,00 e serve, em média, 2 pessoas. É o Armazém do Queijo, que tem só coisas boas como pato, marreco, camarão, salmão, cestas para presentes, né? Queijos importados, nacionais, frios importados, nacionais, só coisa boa, conservas, vinhos maravilhosos, patês, bolinhos de bacalhau, empadas espetaculares, Armazém do Queijo Empório Gourmet. Muito bem, vamos falar aqui com o nosso médico, vice-presidente do Cremers, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Me diga uma coisa aqui, meu amigo Trindade, Eduardo Neubart, Trindade, emissão online de receitas, atestados e requisições de exames. Isso é um serviço pioneiro disponibilizado desde abril de 2020, facilitando o cotidiano de médicos e pacientes. É uma medida legal? Dá resultado? Positiva? Não, deu um resultado positivíssimo, principalmente porque todas as instituições têm que, de certa forma, contribuir para esse combate à pandemia e evitar a circulação. Então, nós desenvolvemos, o ano passado, abril de 2020, uma ferramenta que possibilita encaminhar as receitas de forma digital, evitando a circulação desnecessária dos pacientes, evitando que eventualmente se submetam a situação de risco. Eventualmente, essas receitas podem inclusive ser encaminhadas para as próprias farmácias, né? Isso facilitou em muito a vida de médicos, de pacientes, de farmacêuticos também. Sem dúvida alguma, e o sucesso dela se mede pelo seu uso, né?
Sim. Foram mais de 1 milhão de receitas nesse período de... Mais de 1 milhão? Pouco mais de um ano. Poxa, é um volume, hein? Não, um volume gigantesco, era uma demanda, uma oferta que não existia, mas por essa procura acima de 1 milhão, a gente pode ver como era uma demanda, de certa forma, reprimida. Reprimida, exatamente, né? Muito bem. Devido à pandemia da Covid-19, foram adiadas mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em 2020. Como é que será essa demanda represada? Como é que agora que começa a pandemia, a Covid-19, baixar o volume de internações, né, o pessoal de mais idade, todos vacinados, tanto que a tendência agora de internações já são em mais jovens, né, por incrível que pareça. Enfim, como é que vai ser essa evolução e esse atendimento? Certamente, esse vai ser um grande desafio, tanto dos gestores públicos quanto privados, né? Como vai se atender essa demanda que ficou reprimida ao longo desse mais de um ano de pandemia, né? E nunca esquecendo, tanto que tanto a saúde suplementar, convênios e particulares, quanto o Sistema Único de Saúde, tiveram esse quase 1 ano e meio de procedimentos postergados que, em algum momento, vão precisar ser feitos, né? Então, esse vai ser certamente o grande desafio, como vai se conseguir atender, porque o sistema de saúde, a estrutura construída já é fixa, né? Então não temos como aumentar, sair construindo hospitais e blocos cirúrgicos nesse curto espaço de tempo, né? Sim. Então, de alguma forma, tem que se otimizar cada vez mais a regulação de pacientes, vai se cada vez mais ter que, talvez, comprar algum tipo de oferta no setor privado por parte do público para conseguir atender certamente essa demanda reprimida que é gigantesca. Perfeito. O governador Eduardo Leite tem uma estimativa que até o fim de setembro a população adulta do estado gaúcho esteja toda vacinada. O médico Eduardo Neubartinidade, vice-presidente do CREMERS, acredita nessa expectativa, nessa possibilidade? Eu acredito que sim. A gente viu os dados, inclusive, do Brasil, vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia. Se continuar com essa média de vacinação, eu acredito que sim, até o final de setembro ou talvez até um pouco antes, se consiga se vacinar toda a população. Maravilha. Zac, quer fazer uma pergunta aqui para o nosso médico de unidade? Estou bem de saúde. Não, mas acho que é importante essa colocação do Eduardo, que dá uma expectativa positiva, né? De quanto antes a população puder... Diminuir o estresse da turma toda. Está se aproximando, quer dizer, tu está enxergando... Estamos chegando lá. A luz do final do túnel, que estava distante, hoje fica mais próximo. E a gente nota a própria movimentação da sociedade, ela já começa a fluir mais, as pessoas mantendo, evidentemente, os cuidados naturais, mas as pessoas começam a se encorajar um pouco mais de ter uma normalidade nas suas vidas, com todos os cuidados, mas começam. A economia começa lentamente, mas começa a se aquecer, as atividades comerciais todas começando a funcionar na sua plenitude, e isso dando uma segurança. A sociedade está se sentindo seguro na medida que avança a vacinação. Eu perguntaria, eu tenho essa dificuldade de compreensão, vendo alguns jogos da Eurocopa, que está sendo realizado em países diferentes, tem países que está absolutamente o estádio lotado, liberado, teve jogo com 58 mil pessoas no campo, ninguém na torcida usando máscara, mas contraditoriamente para mim, os seguranças que ficam em torno do campo todos com máscara. E os seguranças são dos países onde os jogos estão sendo realizados. Outros países, o público está limitado. Quer dizer, nenhum país, isso é importante que se diga, nenhum país na situação do Brasil, completamente sem torcida, né? Alguns, os que menos têm é 25% da capacidade do estádio e os que mais são mais liberais é 100% da capacidade. Isso, doutor Eduardo, tem sido uma tendência já no mundo, já está avançando para isso, quer dizer, sinalizando que a pandemia nesses países já estaria passando? Sem dúvida alguma, que na verdade esses países que já abriram para a torcida, que já tem essas torcidas com 50 mil, nós vimos os jogos da Eurocopa, nós vimos o próprio Wimbledon ontem, estava completamente lotado, mas é porque o percentual da população é acima de 80% de vacinados.
É que, teoricamente, tem que se buscar aquela... Vocês lembram aquela expressão que se usava muito no início da pandemia, que era a imunização em rebanho? Quando a gente atinge acima de 80% da população vacinada, já dá uma certa segurança para dispensar o uso da máscara, para poder, eventualmente, haver aglomerações com mais segurança, né? Agora, o que me chama a atenção nessa mesma área, Jurandir e doutor Eduardo, é que o Japão, que é um país rico, que é um país com tecnologia, o Japão tem um índice de vacinação muito, muito baixo e sabendo que teria uma Olimpíada no seu país, e a própria participação proibida de estrangeiros de participarem, né? de torcerem, enfim, de comparecerem nos Jogos. Por que o Japão tem esse atraso em relação a esses países europeus? Esse é um país que tem recursos financeiros para ter vacinação. Isso realmente chamou muito a atenção, porque o Japão tem uma ciência, é um país extremamente, tem um parque tecnológico extremamente desenvolvido, mas não se ouviu falar de nenhuma vacina japonesa nesse período. Então, talvez tenha ocorrido alguma questão geopolítica ali interna, que o Japão não quis importar, talvez, da vacinas. China. Talvez, porque a maioria dos insumos, apesar de ter vacinas norte-americanas, vacinas europeias ali da Inglaterra, os insumos muitas vezes vinham da China ou da Índia. Certamente deve ter, está aqui o Jurandir, especialista em questões geopolíticas internacionais, provavelmente o Japão demorou a buscar uma vacina no mercado internacional e o que acarretou nesse atraso, né? Agora, o Japão tem a seu favor, assim como Coreia e outros países da Ásia, o fato é que a população já tem a cultura do uso da máscara. Sim. Desde antes. E outra independentemente coisa, de pandemia. Qual é as críticas que nós podemos ter aqui, por exemplo? A questão da testagem em massa. No Japão, a questão de testagem em massa e, eventualmente, fazer o isolamento é muito mais fácil que aqui. Claro. Eles conseguem identificar um surto muito antes do que nós. Então, realmente, até por ser uma ilha, facilitem muito, né? Mas, respondendo, Torzak, principalmente foi por isso. Acredito que eles não buscaram vacina no mercado internacional e acreditavam que poderiam fazer um isolamento maior e ficar imunes. E foi um que agora se vê que foi uma estratégia um tanto quanto equivocada. E até porque tinha já no seu calendário a Olimpíada, quer dizer, tinha sido transferido do ano passado para esse, quer dizer, sabia que teria a Olimpíada e que enfrentaria isso, quer dizer, uma legião de estrangeiros, atletas, jornalistas, etc., que vão estar no país. Né? A respeito dessa questão de vacina, se fala muito que, passada a pandemia e tal, nós vamos ter que vacinar periodicamente, assim como a vacina da gripe se faz. É uma das hipóteses que acredita que seja uma variante que nem o H1N1. Seja novas variantes coronavírus para evitar novos surtos que nem teve esse ano. Talvez tenha que se vacinar todo ano. E quem sabe até já está se estudando, já tem sendo estudando. Fazer o cruzamento de vacinas, talvez isso é uma coisa que aconteça, né? Muito bem. Essa aqui eu acho que é boa para o Jurandir. Ó. O Rio Grande do Sul. Alô, Ana. No ponto aí, Rio Grande do Sul e Embaixada Americana, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite e a Embaixada Americana assinam memorando de atendimento para cooperação. Então, é um negócio importante para passos, né, no campo da economia do nosso estado, nas relações com o território americano. Então, eu acho que é um momento extremamente importante esse acordo que celebra o Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, com o país americano. Sem dúvida, é um avanço. Embaixador americano, né? Embaixador, sim, representando o país americano. Como é que tu vê isso aí? Não, isso aí evidentemente que é um passo importante, porque os Estados Unidos é o grande parceiro comercial do Brasil, né? Aliás, inclusive, se falava que com a mudança de governo lá podia influir nas relações com o Brasil, não influiu nada. Tanto é que nós recebemos agora 3 milhões de doses de vacinas mandadas pelo governo norte-americano, né? E esse embaixador, ele teve uma atuação muito forte aqui no Brasil. Tem pouco tempo, ele chegou em março do ano passado, está saindo agora porque está se aposentando, mas ele teve uma atuação muito forte na aproximação entre os dois países, até porque ele viveu no Brasil. Ele, quando garoto, ele fez o ensino médio aqui no Brasil, que o pai dele era funcionário da embaixada aqui, e ele fez o estúdio em São Paulo. Então, uma pessoa que já tem uma ligação histórica com o Brasil e que aproximou muito. E criou esse relacionamento que veio até o Rio Grande do Sul, que, diga-se de passagem, é muito bom para nós, né? Ter
negócios com os Estados Unidos, muito bom para todos nós, especialmente para os gaúchos. Perfeito. Vamos ver com a Ana, então, a nossa central técnica ali. Vamos rodar aí o VT do governador aí, celebrando esse acontecimento aí. Alô, Ana. O governador Eduardo Leite e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, assinaram em Porto Alegre um memorando de entendimento para a cooperação entre o governo do estado e a embaixada americana no Brasil. O memorando prevê a cooperação em áreas como saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, educação, segurança pública, entre outras. A partir do memorando de entendimento, o que ele torna de diferente? As visitas e a presença do consulado americano dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul são por si só, sem dúvida nenhuma, importantes. O memorando formaliza para que possamos intensificar este compartilhamento de informações, esta colaboração nas diversas frentes, abrindo oportunidades para que nós melhoremos essa troca e assim possamos crescer conjuntamente, né? O que interessa ao Rio Grande do Sul e o que interessa também aos Estados Unidos. Uma das primeiras missões previstas é a aproximação do Rio Grande do Sul com o Vale do Silício, polo de tecnologia e inovação nos Estados Unidos. Dentro da lógica da criação de ecossistemas de inovação no estado do Rio Grande do Sul, aprofundar as parcerias dos nossos parques tecnológicos com o Vale do Silício, a partir das empresas do ramo de tecnologia. 60% de todo o capital de venture dos Estados Unidos que vai à América Latina vem aqui ao Brasil. E uma parte disso está chegando aqui em Rio Grande do Sul para realmente financiar ou participar nesse espírito de empreendedorismo que tem aqui no Sul. Eu estou vendo de primeira mão. Então, eu espero que nós possamos continuar com esse tipo de contatos, de conversas, porque o investimento está chegando e nós queremos entrar mais e mais no talento que tem no Rio Grande do Sul, baseado no sistema de educação e o ambiente favorável para negócio por qual o Rio Grande do Sul é conhecido. Maravilha, é um bom momento para o Estado gaúcho aí, né? Uma visão bem próspera para o nosso Estado aí nessas relações com os Estados Unidos. Muito bem, vamos adiante, falando do Barranco subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro há 51 anos no coração de todos nós gaúchos. Primeira churrascaria com carne negro certificada do Brasil, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. O ar livre hoje tá difícil, né? Para renguear Cusco aí tá difícil. Comandado por quem? Liderança de Elson Furini, grande empresário, conhece tudo do ramo, né, da gastronomia, da churrascaria, do complexo Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Segue a tela entrega em alta, lá no Barranco é o 51 3331 6172, no Barranquinho 51 30 28 23 10, no Barranquinho ali o comando é do Léo Piscine, né? Grande Léo Piscine. Então, te liga com Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro, o Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Muito bem, olha esse assado de tiras, que maravilha, hein? Ah, que loucura. Muito bom. Vamos adiante, então, falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Há 28 anos aqui na nossa bancada, todos os nossos convidados, comentaristas, degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Uva laranja, o mais consumido, portanto, o mais vendido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante, falando, sabe de quem? Do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. O Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
E o CIE está aí com todos os seus projetos, né, seus cursos, tudo de bom, porque ele é referência nacional, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. E por isso é que eu digo que investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Te liga, conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul com essa mensagem que você assiste. Outra com essa agora. Pô, Francisco Santelena é gente finíssima, hein? Esse é craque. Esse é craque. Ele sabe. É craque no mundo empresarial e craque da bola também, né? Jogou muito, né? A bola jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Não foi profissional porque não quis. Chico Santelena. O idealizador, né? Com seus colegas do CCG Saúde, lá em Canoas, né? Há 30 anos atrás. Olha o que é o CCG Saúde hoje, né? Espetáculo que estabeleceu aí para nós todos, toda a comunidade rio-grandense, o Hospital Humaniza, que é top de linha. Olha, quem não conhece, não sabe o que é o Humaniza. Eu fiz uma visita lá com o prefeito Sebastião Melo, fiquei impressionado. Um negócio fantástico. Eu fiz uma ressonância magnética lá agora, então eu já vou agradecer ao vivo e a cores para o Santa Helena, né? 0800? Santa Helena, não, vai que é tua, Tafarel, né? E aí não precisa dizer duas vezes, né? Cheguei, Santa Helena, aquele abraço do coração, eu tenho que conversar contigo e tal. O atendimento nota 10 no hospital, todos os seus funcionários, médicos, enfermeiros, olha aqui, é um diferencial, sinceramente. Sem dúvida alguma. Vou conhecer amanhã o Hospital Humaniza Saúde, já vi as fotos, olha, realmente... Tecnologia de ponta, né? Projetado, arquitetônico, né? O edifício, enfim, né? A construção civil, os equipamentos, tudo ultramoderno, sabe? É uma coisa fantástica. Tem uma coisa que, para mim, que eu não sou do ramo, sou leigo, mas me impressionou. O ambiente, tem horas que parece que não está em hospital. Acho que o conceito, começando pelo próprio nome do hospital, Humaniza Saúde, exatamente. É um conceito que na medicina nós trabalhamos muito atualmente. O nome é espetacular, foi muito bem idealizado, né? Muito bem construído, né? Um hospital com o seu nome, Humaniza, né? O que a pessoa precisa. Os hospitais estão se modernizando, né? De repente parece até que está dentro de um hotel. Determinados hospitais que tu chega, né? E que o paciente é bom isso, né? Que é importante para a experiência do paciente, né? Que tu já fica receoso. Então, eu fiquei impressionado por isso. E às vezes os hospitais são um pouco frios, porque o cotidiano deles é receber pacientes, pessoas, né, com dificuldades. E normalmente ninguém está ali voluntariamente, assim, que é exatamente. Para uma obrigação, uma absoluta necessidade. Um estado de necessidade, né? E o atendimento é extremamente humano, né? O pessoal muito simpático, competente, né? Muito disposto, solidário. Então, o nome está absolutamente correto, Hospital Humaniza. Vamos adiante? O que me diz mais aí, meu amigo Eduardo Trindade? Sem dúvida alguma, né? Essas questões que nós estávamos conversando aqui, até o Dr. Zac muito bem levantou, essas diferenças de políticas adotadas em cada país, né? Isso só demonstra que não existia uma solução única ou uma resposta única para os problemas da pandemia, né? Na verdade, como a gente viu o país da Europa de primeiro mundo, o Japão, que é um país lá da Ásia, de primeiríssimo mundo, talvez a quarta, quinta economia do mundo, cada um adotou uma estratégia diferente para a pandemia, né? Então, isso vem dizer o quê? Não existia alguém detentor, eu sou o oráculo ali, eu sei a resposta realmente à pandemia. Todos adotaram e tentaram, da melhor forma, adotar a melhor política para os seus nacionais, né? E o Brasil não foi diferente, né? Tentou se adotar a melhor estratégia com as informações que se tinha naquele momento, né? Perfeito. O que me diz aí, Jurandir Soares? Não, e depois o seguinte, nós estamos... Porto Alegre, né? A gente está falando do negócio da vacina. Amanhã nós já vamos ter a faixa de 46 anos. Minha filha está na expectativa para depois de amanhã. Ela tem 45, está ali na reta de chegada. Então, nós estamos avançando bem na capital e no estado como um todo também. O estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida, vamos dizer, uma boa competição que está acontecendo entre os estados do Brasil é isso, a competição de quem realmente vacina mais rápido, né?
O Brasil tem que repensar algumas outras coisas, repensar por que não se desenvolveu aqui no Brasil uma vacina também, se investe tanto em ensino superior. Mas e a Butanvac, hein? A Butanvac? A Butanvac, de certa forma, é uma variante da Coronavac, né? Ela só vai ser produzida aqui no Brasil com os insumos, mas ela... É a mesma Coronavac? É muito semelhante à Coronavac, não foi desenvolvida completamente diga-se de passagem, aqui no Brasil. é a mais fraca delas, né? Pelo que está sendo apontado, a Coronavac. Estão falando até na possibilidade de uma terceira dose da vacina? Para quem... Realmente, já está se pensando, só que os números da mortalidade, diminuição de internação em UTI naquela população acima de 70 anos, que foi a primeira que fez a Coronavac, realmente houve uma diminuição da mortalidade. Mas certamente as estratégias têm que ser repensadas todos os dias. Será que eventualmente pode ser uma reinfecção por coronavírus? Mas nesse momento ainda não dá para se desacreditar ou deixar de lado a Coronavac. Ela é muito importante no armamentário das vacinas, por enquanto. Mas a produção da Butanvac não evoluiu? Por enquanto não se evoluiu ainda, não tem Butanvac ainda sendo distribuída para os estados. Mas realmente ter se desenvolvido, que nem Oxford desenvolveu uma vacina, o Brasil já deveria pensar, se nós somos a 9ª economia do mundo ou 10ª economia do mundo, nós já temos que pensar em ser um player. Nós não podemos ser só um mero fornecedor de matéria-prima ou de commodities para o mundo, né? O Brasil tem que pensar em desenvolver tecnologia aqui dentro. Mas no caso das vacinas, então, para a Covid, os insumos vêm todos de fora. Só feita a composição aqui no país? É quase como a Zona Franca de Manaus, ele só pega tudo de fora e se produz. Mas, na verdade, não se desenvolveu a tecnologia aqui. A nossa ciência não produziu nada. A nossa ciência não produziu a vacina. Nós temos que começar a produzir desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. Realmente tem que se repensar até a questão das universidades aqui no Brasil. As universidades medindo aqui pelo número de papers produzidos, pelo número de trabalhos científicos produzidos. Nós temos que pensar em quantas patentes foram desenvolvidas para essas universidades, em quanto delas geraram produtos realmente para o Brasil. Tem que se começar. Vocês lembram ali, logo no início da pandemia, foi em abril, maio do ano passado, que faltavam insumos básicos nos hospitais. O almoxarifado do mundo fechou, que era a China, faltava tudo aqui. Me surpreendeu quando me diziam que estava faltando antibiótico nos hospitais. Por quê? Eu pensei, mas por que está faltando antibiótico? Nós estamos tratando de um vírus. Sim, é porque como a China se fechou e a Índia se fechou para o mundo, a gente não conseguia comprar o antibiótico para tratar as outras doenças. Então o Brasil realmente agora vai ter uma dura lição de casa, até em termos de saúde pública, né? Bom, mas doutor Trindade, vice-presidente do Cremers, Eduardo Trindade, com a proliferação de faculdades de medicina, não se pode esperar muito também desses acadêmicos, de pesquisas, etc. e tal, porque não há um ensino altamente qualificado, como se deseja os próprios médicos que estão lá atuando na universidade, estudando, né, buscando a sua formação, porque não tem capacidade, a não ser nos grandes centros. Pode ter universidades, faculdades de medicina melhores, mas nós temos lugares aí no país que tem faculdade de medicina que não tem capacidade, não tem como fazer uma boa gestão na universidade, nós temos que preocupar cada vez mais em fazer uma formação médica de excelência. Né? Exatamente. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma cobrança social muito grande e tem a cobrança dessas universidades do Rio Grande do Sul para ter uma formação de excelência. Né? Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê no Brasil. A gente vê uma proliferação de escolas médicas não acompanhadas de uma formação de excelência, que esse é o grande objetivo. A gente vê todo ano aqui no Brasil aqueles inúmeros brasileiros que vão para o exterior, que vão para a Bolívia, o Paraguai, fazer uma faculdade de medicina, voltam para cá e não conseguem fazer uma prova extremamente básica para conseguir confirmar que tem esse conhecimento. Né? O Brasil, volta e meia, quer fazer fábricas de diplomas, enquanto que, na verdade, não. Exatamente. Mas isso aí é uma jogada política, né? Faz parte daquele famoso aparelhamento. Fala, Zac. Mas eu acho, eu concordo na questão que cada vez mais o Brasil tem que investir em pesquisa, tem que investir em tecnologia. E vou dar o exemplo de uma empresa que estava aqui no Rio Grande do Sul, que era a Ceitec. Né? Exatamente. A Ceitec era uma empresa de ponta, chip semicondutores. Hoje tu começa a ver, está faltando chip no mundo. E parece que está chegando uma empresa para fazer isso aqui agora, né? Para aproveitar isso, aproveitar a mão de obra, que foi formada aqui. Altamente qualificada. Extremamente qualificada, que os mais jovens, Jurandir,
têm emprego. Porque os de mais idade já têm uma dificuldade de querer ir para o exterior. Eles têm propostas. Os jovens estão indo. Então, nós estamos perdendo uma geração de pessoas com alta capacidade, com alto conhecimento, que poderiam estar desenvolvendo este conhecimento no Brasil, que estão, pela sua sobrevivência, por falta de oportunidade no Brasil, estão indo. E eu, quando estive por 4 anos na CETEC, constatava isso. Quer dizer, quando um servidor da CETEC levantava o braço que queria sair da CETEC, ele estava empregado no outro dia para a Irlanda, era para a Inglaterra, era para o Canadá, era para os Estados Unidos. O emprego era assim, eram automaticamente contratados. Agora, foi um equívoco do governo federal eliminar a CETEC. Eu acho que sim, eu acho que é uma falta falta de uma visão. Falava, quer dizer, nós temos que investir em tecnologia, nós temos que investir em pesquisa, não só simplesmente querer estava tudo pronto, com alto desempenho, esse é que chama a atenção. O mercado com dificuldade no mundo, nós estamos diante de uma pandemia que mexeu com as estruturas econômicas dos grandes países. Agora, e que erradamente diziam que a CETEC não fabricava chip, que só fabricava chip do boi, que era uma grande falácia, uma grande mentira, uma grande inverdade, que foi o chip do boi, o primeiro chip que a CETEC fabricou. Mas ela fabricava, quando foi liquidada, quando foi findada, ela estava fabricando uma dúzia dos mais diferentes chips, inclusive entrando na área médica, já desenvolvendo produtos pela alta capacidade, pelo alto conhecimento que os seus funcionários tinham. E é uma pena que se perde isso. E hoje tu constata que está faltando chip no mundo, que falta semicondutores. Agora, interessante, né? Essa empresa de Oxford está vindo para cá por iniciativa de um dos rapazes que trabalhava na CETEC. Que era o presidente da associação. Ele contatou essa empresa de lá, mostrou a expertise que nós tínhamos aqui, a mão de obra qualificada, e os caras se interessaram e resolveram botar uma filial aqui. Iniciativa dele, conseguiu... Para aproveitar essa mão de obra muito rica, muito competente, muita capacidade. Méritos dele, hein? Sim, faz uma formação privilegiada de mão de obra e depois abre mão, depois joga isso aí, tudo, deixa a margem. Está perdendo uma geração, Esse é tiro no pé, errado. Estratégia completamente errada. Vamos falar do Badesul? Grande banco de fomento, de desenvolvimento do Estado Gaúcho. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. É um negócio fantástico, é um sustentáculo, né, da economia, do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Empreende, investe e trabalha para o crescimento de toda a comunidade, de todos os negócios do Rio Grande. Oportunidades para todos os tamanhos de empresas, agronegócios e também empresas públicas. Dá uma olhada na mensagem do Badesul. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A gente falando da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Presta um serviço extraordinário para os seus associados. Olha só aqui, ó. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool em gel. Regularmente, tá? Não é de vez em quando. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos. Uma campanha da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Vamos falar da auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Carteira de aluguéis, administração de condomínios, compra e venda de imóveis, auxiliadora predial. Uma sede, uma frente ampla lá em São Paulo, bombando, crescendo cada vez mais naquele ambiente que é difícil São Paulo. O sujeito tem que ser muito competente para quem chega com uma empresa em São Paulo, né? Aquele tambor financeiro do país. Então está lá, auxiliadora predial,
vingando e mostrando todo o seu talento, seu currículo, seu histórico. Lá em São Paulo, o telefone é o 11 23 48 4000. Aqui em Porto Alegre, sua sede, sua matriz, 51 32 16 6100. O site, auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Então tá. Fala, Jurandir Soares. Independente dessa situação agora, Jurandir, que nós assistimos aqui do governador com a embaixada americana, o que temos de novidades nas relações com os americanos? O que tu me dizes ainda desse encontro que houve do Biden com o Putin? Esse resultado foi bonito para o mundo? Foi interessante para as vistas do mundo, de outros estadistas? Isso ali é curioso, né? Porque o Biden e o Putin se reuniram, acertaram uma convivência pacífica e tal, né? Vamos sempre conversar. Uma semana depois, um navio, um destroyer da OTAN, que é do Reino Unido, foi alvo de disparos de navios e de aviões da Rússia, lá no Mar da Crimeia. Mas aquilo ali foi simplesmente um teste que o pessoal do Ocidente estava fazendo com relação à reação da Rússia. O que aconteceu? A Rússia, tempos passados, tomou a Crimeia, sim, que era da Ucrânia. A Rússia tinha dado para a Ucrânia, através do Nikita Khrushchev, que tinha ascendência ucraniana, então tinha dado a Crimeia para a Ucrânia. Depois, quando a Ucrânia estava querendo se passar para o lado do Ocidente, fazer parte da União Europeia e tal, talvez até da OTAN, a Rússia puxou a Crimeia de volta e considerou aquelas águas territoriais da Crimeia as suas águas territoriais. O que eles foram fazer? Eles foram passar com um navio naquelas águas territoriais que a Rússia disse que são delas, para ver qual era a reação. E aí a Rússia reagiu. Essas águas são nossas. Tá, e tem que parar. E largaram umas bombinhas ali e tal. Mas por aí ficou. Por aí ficou. Agora, ontem, começaram exercícios, aí são 32 países, pilotados pelos Estados Unidos, que vão fazer exercícios navais no Mar Negro, onde a Rússia tem suas bases também ali. Tal. Mas esta manobra ela já estava projetada, já um ano antes, né? Não é decorrência disso aqui, mas é uma manobra perigosa. Mas essas manobras têm que ter autorização no caso? Não, se tu vai para águas internacionais... Não. Não tem. Não tem. Águas internacionais não tem. Mas o país ali das margens fica bastante grilado. Se tu vai passar em águas territoriais de um país, aí tu tem que ter autorização. Né? Muito bem. Isso aí é Trindade. Não, sem dúvida alguma, né? Essa questão geopolítica, né? Que o Brasil, infelizmente, não deveria, de certa forma, se envolver mais, porque se fosse um player internacional, né? Infelizmente, a gente vê que o nosso país, nós penamos um pouco sem ser um player internacional, né? Como o Dr. Zaca falava antes, infelizmente, se a gente não desenvolver tecnologia aqui, nós não vamos tornar um player, por mais que a gente seja a nona economia do mundo. Infelizmente, é muito triste. Eu que sou de uma geração, fiz realmente uma formação de excelência, queremos desenvolver aqui, infelizmente, a gente vê que eventualmente tem um limitador. Mas temos notícia boa, Eduardo. Não, notícias excelentes. Eu vou dar aqui uma notícia boa, aí, inclusive para a gente que gosta de viajar também, que o dólar foi lá em cima. Tá? Olha aqui, ó. Os principais bancos globais apostam em uma valorização do real ainda mais acentuada nos próximos meses e considera a moeda cotada a 4,50 por dólar num valor conservador. Pode baixar mais ainda. Em suas previsões, o Brasil caminha para ter o melhor resultado em suas contas externas desde o biênio 2003-2004. Melhor resultado em contas externas, né? O que, inclusive, favorece o real. Em um novo relatório, divulgado na segunda-feira, o IIF, que é o Institute of International Finance, que reúne 450 bancos e fundos de investimentos de 70 países, sustenta que a valorização das commodities exportadas pelo Brasil é de tal proporção que afasta até o temor de descontrole nas contas públicas. Vai entrar tanto dinheiro que não vai ter perigo de ter um descontrole nas contas públicas. Nesse cenário, o governo também tende a arrecadar mais com a atividade em geral e os negócios de exportações. Ou seja, nesse lado da economia aí, né, com o crescimento das nossas commodities, a gente viu agora, em meio à pandemia, o que cresceu o agronegócio, né?
O agronegócio continuou bombando. Está crescendo. E é o nosso carro-chefe das exportações e gerando a cadeia produtiva no Estado, no país também. Foi o que salvou, né, Jurandir, a balança comercial nesse período pandêmico, né? O agronegócio, porque... E o agronegócio, ele acaba fazendo a cadeia da indústria produzir também. Sim. Porque a indústria também produz para o agronegócio, né? Produz os tratores, produz as colheitadeiras, os fertilizantes, né? Uma série de coisas. E teremos uma Expo Inter aí com presença de público, né? Reduzido, mas presencial. Presencial. É uma maravilha, né? Mesmo que seja um público reduzido. Isso ao menos aquece os negócios. Exatamente. Né? Você é o curioso que só vai para conhecer, bom, esse está limitado. Está limitado. Mas é para o pessoal do ramo, do segmento, sem dúvida. Muito bem adotado esse critério. Vamos adiante. Olha, eu quero agradecer a sintonia assídua da nossa amiga Cris e do Daniel. Eles assistem todos os dias o nosso programa de atividade aqui. Eu agradeço a Cris, especialmente ela. Às vezes o Daniel não chega a tempo, ou chega já, mas a Cris assiste todos os dias. Muito obrigado pela sintonia, né? Pela confiança aqui no nosso programa, no nosso trabalho. Muito obrigado, Cris. Muito gentil, muito querida, assistindo o nosso programa. Maravilha. E o Daniel também, né? Esse amigão lá da Frigelar. Sabe tudo lá, o Daniel. É competente demais, sabe tudo em termos de ar-condicionado, né? Coisa boa. Essa estação aí perde um ar-condicionado, né? E aí pode ser lá pela Frigelar, procura lá o Daniel ou a Rita e vai fazer um baita negócio lá na Frigelar. Muito bem. Vamos adiante, então. Dizendo que a SPCIR Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é centenária, tá, minha gente? Tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. Quem não tem um plano de previdência complementar, eu digo diariamente aqui, está no risco. Olha a falta da vaga do trabalho, pode acontecer. A enfermidade no seio, no ambiente familiar, pode acontecer, lamentavelmente. E aí, se não tem um plano de previdência complementar, fica difícil. Então, aí surge a importância da SPCIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Agora, se quer fazer, minha gente, saborear uma casquinha de siri, uma moqueca de peixe, eu estou falando de mar na mesa. Mar na mesa, quando eu falo em mar na mesa, eu falo de Chihuahua. Está aí, mar na mesa. Avenida Teixeira Mendes, 1216, ali na Chácara das Pedras, tá? Teleentrega. Tá com o Careca. Careca. O Careca é brincadeira, né? O Careca é um fora de série, né? Tem uma história em Porto Alegre, o Careca, né? E outra coisa, é um bate-estaca, né? Tu sabe disso? Não, é do ramo. Não, o Joãozinho sai de perto. Não, o João faz uma muqueca como gente grande. É uma coisa fantástica. Bacalhau às natas, maionese de camarão, camarão adorê, peixe à romana. Minha gente, olha aqui, ó. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então, Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Telefone para teleentregas ou reservas 51 31 05 67 67, fácil, né, de decorar, está aí no seu monitor, e o site é chihuahua.com.br. Então tá, só coisa boa que a gente fala aqui. Agora vamos falar, sabe de quem? Vamos falar da ADC Construtora. A ADC Construtora que está comemorando nesse mês de junho 2 anos. 2 anos. É uma empresa que é rigorosa no prazo das contratações de obras, reformas, etc., que ela faz. Construções e reformas. A ADC está aí, a construtora. Então, é assim que funciona, especializada em construções e reformas, tá? E que tem na sua filosofia exatamente isso, cumprir datas de entrega de um trabalho, faz um levantamento, faz orçamento, contratada pelo seu cliente, né? Seja a pessoa física, a pessoa jurídica, ela vai exatamente entregar a obra dentro dos prazos estabelecidos. Então, é um negócio fantástico isso aí, porque tem gente que arrepia, né, na hora de fazer uma reforma, uma construção, né, o Luiz Fernando Zac, porque às vezes dá zebra, né? Não vai. Com a ADC Construtora não tem isso aí. Comemorando 2 anos, então. Atende toda a região sul do Brasil, levando profissionalismo, qualidade, transparência e, acima de tudo, humildade. Telefones 51 21 60 49 32 ou também o 99 568 2252. O Instagram, @construtora.adc.
Então, tá bom demais para não dizer que está ótimo. Vamos adiante, então. Eduardo Trindade, o que podemos falar mais aí em termos de saúde pública, nesses tempos aí que a gente está vendo aí chegar um segundo semestre? A expectativa do médico, Eduardo Trindade, além da sua atividade médica, que eu sei que é altamente competente e frenética, porque atende muitos pacientes, cirurgias, etc. e tal. Mas como é que vê como também vice-presidente do CREMES, que também há pouco tempo era o presidente, hoje é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, essa evolução e esse segundo semestre, o que nós esperamos, assim, visualizando o médico Eduardo Trindade, o que a população pode esperar para essa etapa de segundo semestre em termos de pandemia, essa coisa toda? Sem dúvida alguma, né, a sociedade pode esperar que vamos retomar as atividades do dia a dia, né? Por exemplo, uma área que eu atuo principalmente em cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia para tratamento da obesidade mórbida. Nós ficamos agora nos últimos, praticamente, quase 18 meses sem fazer essa cirurgia, né? E essa é uma cirurgia que garante uma melhora em termos do diabetes do paciente, melhoras em termos da hipertensão desse paciente, melhores inúmeras comorbidades. O que eu quero dizer com isso? Se ele não tratou essas comorbidades durante esse período, provavelmente ele teve um agravamento da sua doença. Então agora, o que eu quero dizer como recado para a população? Busque o seu médico, faça o seu tratamento, que eventualmente faça o acompanhamento da sua doença. Porque, infelizmente, muitas pessoas deixaram de fazer. Muito porque o próprio sistema estava direcionado para atender Covid, mas agora o sistema já está se preparando para voltar a retomar as atividades com segurança. Agora nós sabemos já como, de certa forma, controlar o uso de máscara, higienização constante de mãos. Então as pessoas busquem atendimento para as doenças, principalmente aquelas pessoas que são acometidas de doenças crônicas. Controle o seu diabetes, controle a sua hipertensão, faça seus exames de rotina. Eventualmente, você tem que fazer sua colonoscopia, sua endoscopia. Aliás, isso aí é uma coisa assim que acabou ficando de lado nesse período, né? Aquele exame anual que tu fazia, né? Esse que é o grande problema, porque é o seguinte, se calcula que 1 milhão de cirurgias no Brasil deixaram de ser feitas. Então, nós temos 1 milhão de cirurgias represadas. Que serão que ser feitas em algum momento. E outra coisa, está aqui o Dr. Santelena nos assistindo aqui. E principalmente são doenças que evoluíram nesse período. Sem dúvida. Uma cirurgia que seria mais fácil de fazer, agora uma cirurgia ainda mais cara. Prosperou a enfermidade. Prosperou a enfermidade. É uma cirurgia que eventualmente era curativa em algum momento, talvez agora, nesse momento, vai ser paliativa. Isso que nós temos que evitar ao máximo, né? Então, por isso que o sistema tem que se organizar. Eu digo não apenas o sistema público, o sistema privado, tem que se organizar para atender realmente essa demanda, né? Sem dúvida. É isso aí, Luiz Fernando Zac? Não tenha dúvida, né? Isso tem uma preocupação em todos nós, né? Porque muita cirurgia, que necessárias, que não eram urgentes, mas que era necessário ser realizadas, foram postergadas. E tendo em vista até, a gente tinha um certo receio em entrar no hospital, né? Que é a possibilidade do contágio. Eu tive um exemplo pessoal muito ruim. Nasceu o meu primeiro neto, eu fui conhecer... Bem depois. Não podia ir no hospital, não podia ter contato com a criança durante 15 dias. Que coisa séria. Então, tu imagina, tu teu primeiro neto, quer dizer, e tu não pode... Uma vibração total. Um ano atrás. Enfim, hoje o momento já é diferente. Mas isso é um sintoma, enfim, a gente tem que se ajustar e tem que se adaptar a isso. Agora, eu não tenho dúvida, quer dizer, quando tomara que volte logo uma normalidade, não sei se vai voltar como era antes, mas isso tudo vai ter que ser realizado, né? Aquela cirurgia que eu posterguei porque não era emergencial, ela necessariamente terá que ser realizada. E daqui um pouco vai começar a haver muita coincidência, muita gente querendo fazer, recuperar o seu passado, as cirurgias, simultaneamente. E daí... Um dos espaços mais represados em termos de consultórios, porque no início da pandemia, e eu acho que isso vale para até hoje, o ingresso do vírus era muito pela boca, olhos, essa coisa toda. Um dos consultórios que ficaram mais vazios foi de oftalmologistas,
O pessoal não ia. Até porque não estou enxergando muito bem, mas deixa para o mês que vem, deixa para o outro, né? Não é uma coisa assim que a pessoa... Mas é um relaxamento. Mas tem o glaucoma, tem a catarata, tem uma série de situações. Né? Então, o que aconteceu? Também represou o tipo de... o paciente nos consultórios. Não, e não existe doença, se a doença mais simples ou não. Claro, nós temos graus de gravidade das doenças, das doenças oncológicas, problemas neurológicos, problemas de cardíacos, mas nunca nos esquecendo como que vai ficar aquela diarista ou aquele pedreiro que tem que operar uma hernia inguinal. Se a gente vai estar com a demanda, o sistema realmente, de certa forma, trabalhando no limite para atender esses milhares de casos de câncer que não foram atendidos, casos de doença do coração, os casos de doença neurológica, mas as doenças simples que acometem, porque a Dona Maria ou o seu João lá, mesmo que seja uma patologia benigna, precisa ser operado em algum momento. Então, realmente, essa é uma das grandes preocupações que nós vamos ter que ter, porque a demanda não é só... Nós temos que trabalhar não apenas com a complexidade do caso, nós temos que ver o paciente em si. Sem dúvida. Muito bem. Vamos adiante. Vamos falar agora lá. Olha aqui a mensagem do nosso amigo Santa Helena, né? Francisco Santa Helena. Olha aqui, ó. Tem uma ótima novidade para vocês. Para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, ali na rua Ramiro Barcelos, 621, aqui na capital de todos nós gaúchos, a nossa querida Porto Alegre. Com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E em julho... Em seguida, agora essa semana, vai abrir o pronto atendimento adulto para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos cuidando da saúde de verdade. Muito bem, vamos adiante. Você sabe que, agora mesmo você estava falando com o Chico mandando, houve aquisição pelo CCG. Sim. Da carteira de clientes da Multiclínica do Vale dos Sinos. Ah, é? Hoje fez hoje. Fechado esse negócio? É. Espetáculo. Não, olha aqui, ó, cresce vertiginosamente por toda a sua competência, o seu histórico, currículo, né? E o que oferece. Eu tenho muitos amigos, que eu não vou citar de qual a operadora que abandonaram e passaram para o CCG e estão felizes da vida. E a Multiclínica, essa atende o Vale dos Sinos historicamente. Sem dúvida. A CCG cada vez mais expandindo. Gente, a vida acontece quando a gente se encontra. É uma mensagem, uma campanha institucional do Grupo Zafra, 86 anos, que está visualizando, né, já nesta campanha institucional, que a gente vai, né, se abraçar, confraternizar em breve, todos nós, familiares, amigos, né, no corporativo, no trabalho, né, no ambiente social, tudo de bom. A vida acontece quando a gente se encontra, a mensagem do Grupo Zafra, dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Vamos adiante agora, vamos falar um pouquinho do gaúcho solidário, coração macio, né? Estendendo a mão para os seus conterrâneos, seus semelhantes, né? Olha o frio, minha gente, está fazendo neve aí, geada. Essa gente da zona ribeirinha, como a gente diz, né? Que passam trabalhos, a enxurrada, o granizo, estão na beira do arroio, estão na vila, né? A casa é fresta para tudo que é lado, não tem fogo, é um telhadinho ali, né? Uma telhinha amianto, toda quebrada, com goteira. Então vamos estender a mão para essa gente aí. Veja lá no seu closet, no seu roupeiro, na sua garagem, você tem desde colchão, vestuário, sapatos, botas, né? Cobertores, roupas, vestuário bom, que você não usa mais, dispensou, tá bom, saiu da moda, você tem uma condição, graças a Deus. Vamos dar para essa gente. Campanha do Agasalho 2021, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite. Então faça a sua parte, né, humana, que é a marca do gaúcho, né, estender a mão, minimizar, né, as dificuldades dos nossos conterrâneos. Dá uma olhada na mensagem.
O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui, minha gente, vamos falar da Impressul. É a maior empresa do segmento gráfico do sul do Brasil. E uma das maiores do Brasil, do Mercosul. E ela está com uma campanha assim, ó, comprando briga com o impossível. Mas por que isso aí, que a Impressul está fazendo isso? Porque ela tem essa tecnologia de ponta e ela faz o que ninguém faz. Se uma agência de publicidade tem que preparar um material, uma peça para rodar no jornal, na televisão, um merchandising, tudo que for impresso, que passar por segmento gráfico, passa por Impressul e tecnologia, uma logística invejável, tá? Personalização, criação, banner, tratamento de imagem, impressões offset, olha aqui, ó, acabamentos, laminação, entre outros, tá bom? Materiais de qualidade e atendimento personalizado. Tudo isso é com comunicação visual, por exemplo, é importantíssimo para as agências de publicidade que muitas vezes padecem de quem vai me entregar isso aqui para ontem, força de expressão. A Impressul faz. Por isso que ela diz, ela compra a briga com o impossível, porque quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Esse é o papel da Impressul, que é uma empresa, né, tradicional no nosso ambiente aqui, com toda a sua tecnologia de ponta, equipamentos de altíssima geração. Telefones 51 3334 1010, 51 98 175 3272, e-mail contato@impressul.com.br e o site impressul.com.br. Vinhos do Mundo está aí, hoje estive lá com o Leocir Vanassi, a figura ímpar, né? Está lá, o frio, tá, né? Um vinhozinho, tá, o pessoal está chegando das lojas de vinhos do mundo, faz um tour, né? Pelo mundo, passando pelas lojas de vinhos do mundo, tem rótulos de todas as nacionalidades, né? Da Europa, aqui do Chile, do Mercosul, lá da Califórnia, vinhos maravilhosos, né? Enfim, do planeta, tá? E aqui da nossa Serra Gaúcha, da nossa fronteira, aqui da Argentina, do Uruguai, só coisa boa. Os Casa Silva, lá do Chile, né? Aqui, minha gente, é coisa boa. Então, tudo em Vinhos do Mundo, e eu digo assim, ó, rótulos importantes com preço lá no assoalho, parcelamento no cartão de crédito, fazendo uma comprinha encorpada, Vinhos do Mundo leva no seu domicílio sem nenhum custo. O site é vinhosdomundo.com.br, o telefone é o 51 3012 8090. Eu mostro as lojas para vocês com combos, né, descontos maravilhosos de 15%, 25%, 35% em rótulos importantes, segurança e estacionamento nas 3 lojas. Esta é a da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta, com atendimento altamente qualificado. Daí nós vamos para a Alameda Alípio César, bairro Boa Vista, Alípio César 203, quase esquina Nilo Peçanha. Aí nós já viajamos todas com o mesmo padrão, estacionamento, segurança, etc. Tal, e atendimento singular. Vamos ao Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. As mesmas condições, preços no assoalho, rótulos importantes, combos, descontos de 15%, 25%, 35%. Parcelamento, todos os cartões de crédito, maravilha, só Vinhos do Mundo oferece isso para você, tá bom? Te liga que é bom demais. Muito bem. Fala, Jurandir Soares. Deixa eu aproveitar a presença do Eduardo e perguntar, já que a tua especialidade é cirurgia bariátrica, quando é que a pessoa se dá conta que tem que fazer uma cirurgia dessa? O seguinte, tem um critério bem rígido estabelecido pelas portarias, que é o seguinte, a pessoa tem um índice de massa corporal, que é calculado sobre o peso, sobre a altura ao quadrado. Tendo o índice de massa corporal acima de 35, com alguma comorbidade, seja diabetes, hipertensão, gordura no fígado, já está indicado, já pode-se pensar em fazer cirurgia bariátrica. Porque infelizmente, a cirurgia bariátrica, no início do ano 2000, ficou um pouco desacreditada, né? E se achava que a pessoa ia ter que ter uma mudança muito grande de vida. Não, uma cirurgia que beneficia muito o paciente. Então, assim, ó, chegou o índice de massa corporal acima de 35, já pensa em cirurgia bariátrica como opção. E a pessoa tem que pensar, não é apenas para perder peso a cirurgia. A cirurgia é para ter uma melhora das comorbidades. E aumento de vida. Do joelho. Não, isso já está provado, aumenta em muito a expectativa de vida. É uma cirurgia que vale muito a pena ser feita e cada vez mais indicada. Agora, meu amigo Eduardo Trindade, no início, o amigo que é especialista nessa área médica, né, nessas cirurgias, que são bem complexas, né?
Ou eram. Porque hoje, não, o pessoal meio que arrepiava, força de expressão. O pessoal tinha algumas notícias, olha, o sujeito fez uma cirurgia bariátrica, não deu certo, pá. Então isso aí meio que mexeu com o pessoal na hora de partir para uma cirurgia. Sem dúvida alguma, né? Ficou muitos preconceitos, vamos dizer assim, preconceitos em relação à cirurgia. Um dos mais comuns que vê os pacientes consultórios, seja no consultório no Sistema Único de Saúde, seja no consultório privado. Ah, não, mas vocês estão operando o estômago, não estão operando a cabeça desse paciente, enquanto que deveriam estar operando a cabeça desse paciente. Isso é um ledo engano, é quase uma... Está se sentenciando, está se rotulando aquele paciente e se deixando de oferecer. A obesidade mórbida deve ser vista como um câncer naquele paciente. Exatamente. E nós não podemos deixar de oferecer o melhor tratamento para tratar esse Ou seja, tinha um rótulo nocivo. Ele é um rótulo nocivo e que às vezes o paciente fica desacreditado e às vezes tem uma opção de tratamento que é extremamente segura, que é extremamente efetiva, e ele acaba deixando de buscar esse tratamento porque, infelizmente, as próprias famílias às vezes rotulam ele. Ah, mas vai tentar emagrecer, vai tentar fazer atividade física. Enquanto que se sabe, está mais que provado que, Jurandir, como tu me perguntou, as pessoas que já atingiram esse índice de massa corporal acima de 40, a probabilidade de elas conseguirem baixar de peso, seja com atividade física, seja com uma dieta balanceada, seja até com medicação, é muito pequena a taxa de sucesso. Então, por isso que deve ser cada vez mais indicada e encorajada as pessoas a buscar até para a autoestima da pessoa, inclusive, também? Sem dúvida alguma, até para o ganho em termos psicológicos da autoestima. Muitas desses pacientes acabavam não circulando, agora todo mundo não circulando, que a própria pecha que essas pessoas sofreram na sociedade realmente sofriam. O obeso mórbido acabava sofrendo muito preconceito e acabava nem querendo circular e nem sair de casa, né? E os cuidados posteriores aí, assim, em termos de alimentação, porque, de modo geral, o cara que está nessa questão de obesidade mórbida é um glutão, né? Como é que ele faz para reciclar a sua alimentação? Sem dúvida alguma, principalmente porque como a cirurgia ela faz uma redução do estômago, muitas vezes faz um desvio intestinal ou não, ela manda marcadores inflamatórios que a sensação de saciedade desse paciente se dá de forma muito mais precoce. É por isso que a gente fala que essa cirurgia é muito mais que apenas alterações anatômicas, ela faz muitas alterações metabólicas dentro do corpo desse indivíduo. Que, na verdade, se há mecanismos, esse paciente logo em seguida, no pós-operatório imediato, assim, se operou logo em seguida, ele tem uma sensação de saciedade muito mais precoce. Tanto que o indivíduo fala, olha, não estou sentindo fome. O indivíduo que era, eventualmente, um glutão, comia um prato gigantesco. O obeso, né? O obeso mórbido, comia um prato grande de comida, começa a comer quantidades muito menores. E não é apenas porque ele não pode comer, porque vai dilatar o estômago, não. Ele não tem o apetite para aquilo. Ele não tem mais tanta fome como tinha anteriormente. Claro. Eu acho que eu vou ter que fazer essa cirurgia. Não, essa cirurgia tem critérios rígidos e critérios muito bem estabelecidos e muito claros, né? Certo. Vamos adiante. Como é que tu vai fazer? Tu vai para o barranquinho de piolho? Mas o indivíduo não precisa ter grandes restrições. Claro, vai comer menor quantidade. Sim. Não vai comer, mas ele não vai poder. Vai poder depois ir no barranquinho, no barranco. Vai poder tomar seu vinho. Ele pede o entrecô, aquele 3 ovos fritos, né? Não é 2 ovos fritos, é 3 ovos fritos. Vai reduzir a quantidade. Às 9 da noite. É mais um... É ruim, né, Samba? Vem cá, minha gente, você conhece a sequência do Di Paolo? É bom também. Galeto Di Paolo. É uma experiência completa que traz o melhor da típica culinária da Serra Gaúcha. Sabor único que segue as receitas da nona, desde as entradas até os pratos principais e sobremesas, tudo é preparado com amor e feito com ingredientes frescos. Prove essas delícias no Di Paolo. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. É fantástico. Um galeto de Paolo, minha gente, uma sequência dessa aí também eu vou te contar. Daí tem que procurar o doutor Trindade. Não adianta não. Doutor Trindade, faz eu parar com isso, doutor. Não é possível. Vamos ver aí o Paulo Jeremias, ator, estará certamente em 2022 no tapete vermelho, estará em Hollywood, né? Em Los Angeles, na Califórnia, estará lá. Paulo Jeremias estrelando, né, a sensação
como é que é o nome lá do concurso? O Oscar. O Oscar. Paulo Jeremias no Oscar. De melhor ator. Sem dúvida nenhuma. Já está fardadinho com o sapato de verniz. Vamos ver então, Ana. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Alô, Ana, vamos adiante então, mostrando a capa do melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio, se encaminhando aí para um século, né? Já temos aí quase 90 anos de Jornal do Comércio. Eu fico bastante vaidoso porque eu trabalhei lá há mais de 20 anos. Olha aqui, minha gente, olha a capa do Jornal do Comércio, ó, essa é preocupante. Escassez hídrica, Jurandir, no país pressiona a conta da luz. Dá um apelo dos governantes aí para economizar o chuveiro, a água, tudo. Desliga a luz, desliga o ar-condicionado, desliga a estufa, porque a coisa está ficando feia. E até porque a conta vai aumentar, né? Vai aumentar. Já deu um talagaço ali. A bandeira aumentou 52%, né? 52%, né? Vai dar 8% na conta, 9%. E o ministro Paulo Guedes traz uma notícia que é interessante, exatamente para a produção primária. Aqui, ó, Guedes avalia que agronegócio já supera a indústria de transformação no Brasil. Então, agronegócio superando, está em alta, realmente, como eu já tinha falado aqui, o Jurandir, né? Então está aí a capa do Jornal do Comércio, o jornal disparado, melhor do estado do Rio Grande do Sul, que não prega ideologias na mente do seu assinante, seu leitor, tá? Não tem essa coisa, e a notícia é transparente por todos os ângulos. É um jornal que não prega, não mente, não tem imprensa marrom aqui, é só coisa boa, tá? Não tem coveiro, não tem nada. Editores de primeira grandeza, colunistas de alta qualidade, etc. e tal. Esse é o Jornal do Comércio, o jornal de todos nós gaúchos, que tem todas as editorias, colunas, tá? Desde social, e é o jornal que tem na sua essência economia e negócios no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Tem uma notícia interessante ali na capa que fala caçada liminar que concedia reajuste pelo IPCA... Para lojas de shopping. Lojas de shopping. O reajuste pelo IPCA é uma paulada. Não, ele extrapolou. Né? Ele foi a 30 e poucos por cento. Ele trabalhava em 3, 4, 5. Aí, de repente, quer dizer, tu tem uma inflação aí de 4%, 5%, o IPCA né, vai reajustar o aluguel por 35%, 37%. Realmente não dá. Agora, quem andou fechando lojas em shoppings e já voltou, no caso, para o Barra Shop, foi a rede do Adelino Colombo. O Adelino Colombo acordou de novo, comprou uma rede grande em Santa Catarina e já está com o projeto de abrir mais 30, 70 lojas. Quer dizer, disparou de novo. Quem está hoje no comando, vamos dizer, executivo do grupo do Adelino Colombo, do Grupo Colombo, é o seu filho. Lojas Colombo? Lojas Colombo. Exatamente. Voltou para o Barra Shop, inclusive. Que tinha até brigado lá por causa de negócios lá, exatamente. Mas ele comprou uma rede catarinense, comprou uma rede catarinense, comprou de mais de 70 lojas. E essa rede foi absorvida pela Colombo? Não, fica com a marca. Fica com a marca. Fica com a marca. Muito bem. Luiz Fernando Zac. Fala da cidade um pouco para nós aí. Não, mas é interessante, além da cidade,
Se falou do Grêmio, aqui no Internacional, não Mas existe. o teu goleiro Edenilson é muito bom, viu? Mas, pô, você falou, quando o Grêmio ganha aqui, falava do Inter, mas vem cá, a crise. Hoje. O que tu me diz desse. Mas o que tu era para falar do Inter, tu entrou falando do Grêmio, viu? Eu fui em cima de um comentário que eu discordei. Diego Aguirre, qual é a tua nota aí? Achou que foi uma boa contratação? Sabe que foi meu jogador, em 89. Eu trouxe ele do América do México. Sim. Primeiro que é um cidadão. Ele se difere aí, ele é um cidadão. É uma figura humana diferente, né, desse meio do futebol. E eu acho que é um treinador que fez o último grande time que o Internacional teve, no meu entendimento, excetuando esse final aí do Abel, no ano passado, foi o time dele de 2015. O Internacional chegou numa semifinal da Libertadores, perdeu num jogo excepcional com o Tigres do México, mas era um time montado, era um time organizado, tinha bons jogadores, é verdade que sim, mas era um time muito bem treinado, muito criticado na época, porque ele fazia essa mudança sistemática de jogadores, que era o calendário completamente maluco, né? O Grêmio e o Internacional jogaram mais de 40 partidas esse ano. Mais de 40 partidas esse ano. É uma loucura isso. Estão chegando no meio do ano agora. Nesta conta vai a 80, 90. Mas é muita competição, Zac. Tu pega aqui Campeonato Gaúcho em meio a Libertadores, em meio a Sul-Americana, em meio à Copa do Brasil, em meio a Campeonato Brasileiro, que começa também. E mais Copa América. É muita demais, coisa. É muito caça-níquel. Isso aí é caça-níquel, muito caça-níquel. Virou um negócio, o futebol, e um negócio é em cima de TV. Tem que montar uma grade de TV, então fazem competições em cima de competições, e o jogador é passado largo. Quer dizer, só que essa crise, a pandemia, que afeta os clubes economicamente, não tem renda, diminuiu a publicidade, diminuiu o número de sócios, não te permite tu ter um plantel condizente, numericamente falando, para todas as competições. Então, tu faz um aproveitamento, às vezes, acelerado da base. Quer dizer, o jogador que precisaria mais meio ano, mais um ano na base, para que ele pudesse se consolidar, tu já está puxando para o time de cima. Porque tu tem que botar correr, tem que botar jogar, porque o teu grupo de 20, que são os principais jogadores, não resistem a essa série de jogos. Isso, no meu entendimento, chega a ser desumano. É verdade. E não tiveram férias, isso também é importante. Terminou o Campeonato Brasileiro, o aspecto já físico, começou. O atleta não resiste, é um esporte de choque forte, né? Não digo violento no sentido, mas é um esporte forte, competitivo. Competitivo, né? Que cada vez mais a questão física exatamente. Predomina. Ela pesa tanto quanto a qualidade técnica. Acho que até mais. Ou mais. Até mais, porque o nível do futebol brasileiro está ruim. E uma outra coisa também importante. Aumentou-se muito a média de idade dos jogadores, porque os clubes brasileiros não têm a capacidade de manter os jogadores que são ativos, ativos financeiros. Então, quando eles repatriam o jogador, é o jogador que já está no final da carreira no exterior. Então, vem jogar no Brasil, jogador com 33, 34 anos. Está aí. Isso aí, Zac, nos distancia cada vez mais da Europa. Não tenho dúvida. Aquele detalhe assim de nós ir para um Mundial de Clubes e competir para e passo deixou de existir. Não tem mais. A própria Copa do Mundo me acena aí com uma dificuldade. Em termos sul-americanos, o problema do Brasil é o problema do futebol sul-americano. E o Brasil ainda passa de relho no futebol sul-americano. Mas quando tu começa a ver a Eurocopa e tu vê seleções, tu vê a seleção da Suíça ganhando da seleção da França. Mas tu acha a Suíça não tem tradição, mas tu olha o time da Suíça, tu começa a ver pessoal de 23, 24 anos. Tudo talentoso. Hoje o futebol nivelou. É verdade. Vê que na última Copa nós empatamos com a Suíça e perdemos para a Bélgica. Isso aí. Né? Se tu considera no contexto internacional, são duas seleções são inexpressivas. Intermediárias, não é da linha de frente. Perfeito. Vamos falar da comunidade canoense. Eu me congratulo com todos vocês. Alô, canoenses, 82 anos de emancipação. Alô, prefeito Jair Jorge, parabéns, seu secretariado, colaboradores, os funcionários da Prefeitura Municipal de Canoas e toda a comunidade, empresariado, né? Os comerciantes, né? Os profissionais liberais. Cumprimentos para esse município pujante que cresce a passos largos, a nossa querida vizinha de Porto Alegre, o município de Canoas. Então, os cumprimentos, 82 anos de emancipação, comemorando nesse mês de junho, né? Vai aqui os cumprimentos do programa Atividade
porque essa gente é maravilhosa e muito competente, muito amiga da cidade de Porto Alegre e vice-versa. Então, os cumprimentos, especialmente ao comandante, prefeito Jair Jorge. Vamos ver a mensagem aí ao município de Canoas, 82 anos de emancipação. Uma jovem de 82 anos. Sim, uma cidade com essa idade é ainda uma guria. Tem gente que é mais velha do que a cidade. E tem quem acabou de nascer. Para todos, Canoas estende sua mão. Chegamos até aqui juntos e já somos a segunda cidade em desenvolvimento econômico no Brasil. Canoas, 82 anos. Juntos, trabalhando para um futuro melhor. Prefeitura de Canoas. Sim. Vamos adiante, então. Estamos aqui com o Eduardo Neubart Trindade, vice-presidente do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, Jurandir Soares, Luiz Fernando Zac. E aproveitar até mandar um abraço para o Giovanni Gaforelli, que trabalha lá na comunicação da Prefeitura de Canoas. Ah, maravilha. Foi nosso produtor lá na Guaíba e o Jair Jorge arrancou ele lá. Pensou ele lá. É competente assim, né? O prefeito Jair Jorge, ele tem uma capacidade incrível, né, de ter competentes, né, apoiadores, né, pessoal assessorando o seu trabalho. Tem gente boa mesmo. Então, coisa boa. Maravilha. Tá, Zac, é isso aí? O Jair é muito competente, né? O Jair já governou Canoas 2 vezes, deixou marcas lá e eu tenho a convicção, ele está avançando muito nessa questão do aeromóvel lá em Exatamente. Canoas. Isso realmente se concretizar, vai ser um ganho para a cidade de Canoas. Um passo enorme, gigante. Sem dúvida. Eduardo Trindade, vamos chegando ao fim do nosso programa? Sem dúvida alguma, foi um prazer estar aqui nesse programa, conseguimos tratar de diversos temas, né? Isso realmente é muito bom, tratamos questões até de geopolíticas, tudo que se imagina para o futuro em termos de saúde pública. Então, realmente, só tenho que agradecer, Silvas, pela espaço sempre aberto aqui para estar aqui hoje. Prazer estar aqui com o Jurandir, que eu já conheço. Desde o outro conterrâneo da família, A mãe dele, sim, nos criamos juntos em Itaquara. Taquara? De infância, adolescência e por aí afora. Éramos vizinhos, assim, 50 metros de distância, né? Ah, que maravilha. Pô, Taquara. Então temos outro baita município, Taquara. Taquara. Só que minha mãe é de Três Coroas, na verdade. Ah, é? Minha mãe é nascida em Três Coroas, mas criada em Taquara. Né? Mas Três Coroas foi emancipado de Taquara? Como é que sim, sim. Ah, sim. Três Coroas era o famoso distrito. Taquara, aliás, Gramado e Canela pertenciam. Também exatamente. A grande Taquara vai até lá. Um dos maiores animadores era o Maurício Sobrinho. Maurício lá, sobrinho de Taquara. Tá? Então tá, o Ted Boy, tu acha que tá bom? Então tá, vamos. Não, é só ter craque aqui, né, tia? Minha gente, vamos embora. O programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.